No resumo de hoje de Terra Nostra, o clima entre Marco Antônio e Paola fica ainda mais tenso. Ele, tomado pela dúvida e pelo ciúme, decide acreditar naquela história, e acaba pedindo desculpas por ter aparecido na casa da moça daquela forma. Mas antes de ir embora, faz um pedido inesperado. Paola, não conte ao papai que eu estive aqui, isso poderia criar uma situação constrangedora para nós dois. Paola observa o rapaz sair, com um meio sorriso irônico. Sozinha, murmura baixinho. Esse cara, está morrendo de ciúmes do próprio pai. E completa, com um tom provocante. Ah, mas o pai dele vai saber sim que ele esteve aqui, e que ficou espiando a gente naquele restaurante. Enquanto isso, Marco Antônio tenta retomar o controle. De volta ao banco, dá de cara com o pai e inventa uma desculpa. Cheguei mais tarde, precisei resolver umas coisas da casa nova. Mas Francesco o encara, desconfiado. O desconforto do filho é impossível de esconder. Mais tarde, durante o jantar, na fazenda, Gomercindo pede a Angélica que chame a irmã para comer. Socorro tenta impedir, avisando que Rosana não vai querer descer. Mesmo assim, o fazendeiro, impaciente, ordena. Diga a ela que é o pai quem está mandando. As mulheres se entreolham, buscam 1000 argumentos para evitar o confronto, mas Gomercindo perde a paciência e decide ir ele mesmo. Quando entra no quarto, encontra Rosana com o filho nos braços. A família está esperando para jantar, diz ele. Rosana, com voz cansada, responde. Não estou com fome, pai. Vou comer quando o Mateu voltar. A resposta atinge Gomercindo em cheio. Preocupado, tenta disfarçar. Mateu nunca mais vai pôr os pés nestas terras. Mas Rosana insiste, serena e obstinada. Ele vai voltar, eu sei que vai. O fazendeiro, entre raiva e pena, acredita que a filha está fingindo. Mas quando a vê acariciando o bebê, repetindo entre lágrimas que só quer morrer, o homem endurecido sente o coração apertar. Enquanto isso, Mateu finalmente chega a São Paulo. Na fazenda, Gomercindo retorna furioso à sala de jantar, dizendo que a filha está de fingimento e proibindo que alguém vá ao quarto dela. Se quiser ficar sem comer, que fique. Esbraveja. Eu já sabia que isso ia acontecer se o italiano fosse embora. Na casa de Francesco, o clima é outro. O banqueiro se vangloria diante da família. Conseguiu vender o café sem precisar ir a Santos. Amanhã o dinheiro já estará na conta, diz orgulhoso. Marco Antônio, tentando disfarçar a culpa, elogia. Meu pai faz milagres. Juliana sorri, lembrando. Foi o mesmo milagre que ele fez quando encontrou meu filho. O ambiente parece leve, mas logo o tom muda. Francesco declara, cheio de orgulho. Aquele menino é meu legítimo neto, e todos aqui são uma só família. Mas o assunto passa a ser Janete. Marco Antônio o acusa de não querer que a esposa volte da Europa. O pai rebate, firme. Não quero confusão quando ela voltar. E ainda o adverte que termine logo a casa nova. Juliana, desconfortável, lembra o marido da promessa que fez, ela não quer estar ali quando a sogra retornar. O rapaz decide provocar o pai e pergunta se aquele é mesmo o único motivo para não querer a volta de Janete. Irritado, Francesco corta. Por que essa pergunta agora? Marco Antônio, nervoso, desconversa. O casal se recolhe, e o banqueiro vai até a biblioteca. Pega uma fotografia antiga, dele com Paola. O olhar dele muda. Lembra das palavras da moça, quando ela confessou que estava apaixonada. Do outro lado da cidade, Paola também pensa nele. Mas o que aquele fedelho estava imaginando? Que eu e o pai dele estamos dormindo juntos. Diz, rindo sozinha. Fica séria por um instante e confessa em voz baixa. Mas, eu já pensei nisso. Já pensei em como seriam as mãos dele, o carinho, fico imaginando o Sr. Francesco quando era jovem. Suspira. E aqui estou eu, falando sozinha como uma tonta. Enquanto isso, Mateu caminha sem rumo pelas ruas de São Paulo até chegar à casa de Juliana. Ela, acordada, também pensa nele. O italiano observa a casa, indeciso sobre o que fazer. Juliana, sem conseguir dormir, levanta-se e vai até o berço do filho. Vendo o menino dormindo tranquilo, decide respirar o ar fresco do jardim. Do portão, Mateu levanta o olhar, e a vê na varanda do último andar. Ela também o enxerga. Os olhos de Juliana e Mateu se encontram, e, num instante, o riso toma conta dos dois. Eles se chamam pelo nome, emocionados, com os olhos brilhando de tanta paixão. Lá de cima, Juliana mal consegue conter a alegria. Espere por mim, eu já vou descer. Pede, ofegante. Mateu sorri, o coração disparado.
Eu espero, o tempo que for. A moça atravessa a casa em silêncio, pé ante pé, certificando-se de que ninguém a veja. O coração dela bate forte, cada passo parece um século. Quando finalmente alcança a rua, ela corre em direção ao seu amado. E o abraço que os une é de pura saudade, um reencontro de alma e carne. Tomado pela emoção, Mateu grita sem pensar: Eu te amo, Juliana. Mas a moça, assustada, o repreende baixinho. Fala baixo, por favor, ninguém pode nos ouvir. Ele segura o rosto dela com ternura. Eu nunca te esqueci. Juliana, com os olhos marejados, responde: Nem eu. Eu ouvi o teu coração chamando por mim, mesmo de longe. O amor fala mais alto, e o casal quase se entrega ali mesmo, diante do portão da casa de Francesco. A cidade dorme, e só o vento parece testemunhar aquele momento proibido. Mas dentro da mansão, Francesco se revira na cama, inquieto. Ainda não acorda, mas algo dentro dele pressente que algo está acontecendo. Do lado de fora, Juliana quer saber de tudo. Como você conseguiu chegar até aqui, Mateu? Ele a encara, decidido. O que importa é que agora eu tô aqui, com você. Com a voz embargada, confessa. Eu deixei tudo, Juliana. Minha mulher, meu filho, tudo. Ela regala os olhos, surpresa. Você fez isso por mim? Fiz. Eu não aguentava mais aquela vida sem você. Ele segura firme as mãos dela. Vamos embora agora. Quando o dia clarear, eu quero estar bem longe daqui, com você. Feliz e tremendo de emoção, Juliana aceita sem pensar duas vezes. Mas logo lembra do filho. E o nosso menino? O semblante de Mateu muda. A voz falha, mas ele cria coragem. Juliana, é melhor deixar o garoto. Ela se desespera. Como assim? Ele é nosso filho. Mateu balança a cabeça, com lágrimas nos olhos. Não, ele não é. Juliana fica em choque. Não, isso é mentira. Você foi enganada, diz ele, com dor. Marco Antônio e Francesco trocaram o bebê. A moça perde o chão. Chora, grita, nega. Mas, aos poucos, o desespero dá lugar a um silêncio atônito. Entre soluços, ela apenas murmura. Eles fizeram isso comigo. Mais calma, Juliana retorna ao quarto. Faz uma pequena mala, troca a camisola e enxuga as lágrimas. Marco Antônio dorme pesado, completamente alheio ao que está prestes a acontecer. Antes de partir, Juliana se aproxima do berço. Beija o menino na testa e sussurra. Me perdoa, meu amorzinho? As lágrimas escorrem, mas ela sabe que não pode ficar. No portão, Mateu espera, aflito. Juliana surge, mas para no meio do caminho. Olha para trás, o coração dividido entre a culpa e o amor. Mateu estende a mão, sussurrando. Vem, Juliana. Ela hesita por um segundo, e enfim corre para os braços dele. O portão se fecha atrás dos dois. E devagar, o casal se afasta, deixando tudo para trás, a casa, o passado, e o destino que os separou. O dia amanhece com um sol radiante. Na fazenda, Maria do Socorro e Angélica percebem, aliviadas, que Rosana finalmente adormeceu. Na fazenda, o silêncio da manhã traz um breve alívio. Maria do Socorro e Angélica observam Rosana dormir, e decidem deixá-la descansar o máximo possível. Que ela durma, que recupere as forças, diz Socorro, com o olhar cansado. Enquanto prepara o café, a mulher comenta, preocupada. Leonora ainda não chegou. Angélica responde com calma. Ainda é cedo, mamãe. Mas Socorro, inquieta, decide mesmo assim esquentar a água. A garota suspira, olhando ao redor da cozinha, e desabafa. Parece que o mundo inteiro desabou em cima dessa casa, não é? Socorro apenas concorda, em silêncio. Angélica continua, tentando colocar as coisas em perspectiva. Mas está tudo bem, mamãe, era de se esperar. Um dia isso ia acontecer. Socorro balança a cabeça, confessando. Sempre tive medo que isso acontecesse, e aconteceu. A filha então lembra das palavras do pai. Ele dizia que todo mundo aqui vivia com o coração apertado, com medo que o Mateu fosse embora. E ele tinha razão. A matriarca, indignada, rebate. E foi embora mesmo. Sem olhar para trás, sem pensar na família, deixou a mulher e o filho como se fossem nada. Angélica, irritada, não se contém. E a Rosana achava que ia segurar ele aqui para sempre com aquela criança macho, como o papai queria. Dá um meio sorriso amargo e completa. Agora quero ver, quem vai chamar meu marido de vagabundo depois dessa. Quero só ver.
Enquanto isso, na colônia, Batista abre a bodega espreguiçando-se todo. No casebre ao lado, Bartolo conversa com a esposa. Você não precisa ir trabalhar hoje, se não quiser, diz ele, preguiçoso. Mas a italiana, determinada, rebate. Tenho que ir, sim. A gente não pode largar tudo agora. Não seria justo, nem certo. Bartolo resmunga, contrariado. Mas o Mateu já foi embora, mulher, que diferença faz? Ela se vira, furiosa. E o que me importa se o Mateu foi embora? Ele foi cuidar da vida dele, com aquela que ele nunca esqueceu. Respira fundo e continua. Nós temos nossa vida aqui. E além do mais, ele abandonou a mulher, o filho, e toda a herança que ia herdar do sogro. Aponta o dedo para o marido. Se ele é louco, eu não sou. E tu, Bartolo, trata de cuidar da tua vida. Depois a gente conversa. Bartolo fica sozinho, coçando a cabeça, e acaba murmurando para si mesmo. No fundo, ela tem razão. Na manhã seguinte, o dia começa agitado. Damião limpa a charrete dos patrões, deixando tudo em ordem. Enquanto isso, Marco Antônio conversa com o filho, que ainda dorme tranquilo. Já mamou, meu pequeno? Diz ele, com ternura. Sem desconfiar de nada, o rapaz beija o menino e vai se juntar ao pai para o café. Francesco, sempre apressado, o avisa. Coma logo, Marco Antônio. Já estamos atrasados pro escritório. Mas o clima muda quando um leve chorinho de bebê ecoa pela casa. Mariana, preocupada, pede. Luísa, prepara a mamadeira do neném. A dona Juliana já deve estar descendo. A empregada responde. Já deixei tudo pronto, do jeitinho que ela gosta. A governanta então se oferece. Eu mesma levo pro quarto dela. De repente, Marco Antônio percebe algo estranho. Juliana, não desceu ainda? Pergunta, desconfiado. Mariana, surpresa, retruca. Ué, ela não está no quarto? Ele responde, já tenso. Não. Quando acordei, ela já não estava lá. O silêncio toma conta da sala. E, pela primeira vez, o medo começa a se desenhar no rosto de Marco Antônio. Francesco, sem paciência com o alvoroço, dá sua opinião. Juliana deve estar enfiada em outro quarto, deixem isso pra lá. Com o tom autoritário de sempre, ordena. Mariana, leve logo a mamadeira pro meu netinho. O choro dele já está me tirando do sério. Pai e filho saem apressados na charrete conduzida por Damião. No caminho, Marco Antônio comenta sobre deixar o menino no colégio, sem imaginar que, por trás daquela rotina, o mundo dele está prestes a desabar. Enquanto isso, Mariana volta à sala do café, ainda intrigada. Olha em volta e comenta com as empregadas. A dona Juliana não estava no quarto cuidando do filho, como todos pensavam. Luísa, assustada, pergunta. E a senhora procurou por toda a casa? Procurei, responde a governanta. E ela não está em lugar nenhum. Isso está muito estranho. As criadas começam a especular. Luísa, tentando aliviar a tensão, diz. Vai ver, ela saiu para resolver alguma coisa. Mas Mariana corta na hora. A dona Juliana nunca sai de casa sozinha. E além disso, Damião acabou de sair com os patrões. O silêncio toma conta da cozinha. As mulheres se entreolham, preocupadas, mas decidem não espalhar o boato. É melhor esperarmos ela voltar, conclui Mariana, tentando se convencer disso também. Na fazenda, Leonora chega cedo para o trabalho. Começa a preparar o café da manhã, enquanto Angélica comenta com a irmã. Leonora está fazendo algo para você comer, Rosana. Mas a moça nem se mexe. Não quero nada, responde com voz fraca. Angélica tenta provocá-la, impaciente. Eu não sabia que você era tão fraca assim, Rosana. Mas nada muda o olhar vazio da irmã, que permanece deitada, imóvel, abraçada ao travesseiro. Leonora surge com uma bandeja cheia de comida, mas Rosana mal olha. Eu só quero ficar em paz, sozinha, murmura, exausta. De saco cheio, Angélica desiste de insistir. Sai do quarto e vai direto atrás do pai. Papai, a viagem para Santos foi adiada? Pergunta. Gomercindo, ainda abatido, confirma. Foi. Não vai dar. Temos que esperar essa tempestade passar. Suspira fundo, encarando a filha. Essa casa está desmoronando, Angélica, e eu não sei o que fazer. A moça tenta manter a calma. Rosana não quer comer, diz que só sai daquela cama pro caixão. Olha para o pai, preocupada. Mas talvez não seja hora de forçar nada. Gomercindo passa a mão pelo rosto, pesado. Se ela continuar assim,
vai adoecer de vez, e eu não quero carregar essa culpa pelo resto da vida. Angélica se aproxima e fala com ternura. Que é isso, meu pai? O senhor não tem culpa de nada. Sorri levemente. O senhor fez mais do que podia para salvar o casamento da Rosana, assim como fez pelo meu. O fazendeiro respira fundo, emocionado. Você soube lidar muito bem com tudo o que aconteceu entre o Augusto e a Paola, diz, orgulhoso. E por um breve instante, aquele elogio quebra o peso da dor que paira sobre a família. Angélica, serena, responde ao pai. Eu só fiz o que fiz, por amor. No andar de cima, Leonora continua tentando levantar o ânimo de Rosana. A vida continua, menina, diz com ternura. Mas Rosana, mergulhada na tristeza, corta. Pra mim não continua mais nada. Eu não sei viver sem ele. Leonora respira fundo, muda de tom e pergunta, tentando despertar a moça. E se o Mateu voltasse para buscar o filho dele? O que você faria? Rosana, surpresa, levanta o olhar pela primeira vez desde a separação. Por que está me dizendo isso, Leonora? A cozinheira explica com calma. Não é suposição, não. Antes de ir embora, o Mateu foi lá em casa, disse que um dia vai voltar para buscar o filho. Rosana dá um passo atrás, revoltada. Eu não acredito nisso. Ele foi embora sem olhar para trás. Abandonou o próprio filho. E completa, num sussurro de dor. E quer saber? Eu não me importaria se ele voltasse, porque até lá, eu já estarei morta. Enquanto isso, longe dali, Mateu e Juliana param à beira da estrada para descansar. O rapaz comenta, inquieto. Nessa altura, já devem ter dado falta de você na mansão. Tenta convencê-la de novo. Aquele menino que você cria não é seu filho, Juliana. Eu já te contei toda a verdade. Mas ela balança a cabeça, incapaz de aceitar. Então ele fala com o coração rasgado. Eu deixei meu filho com a Rosana para vir atrás de você, porque nessa vida, só você me importa. De repente, o silêncio. Mateu percebe algo diferente. Juliana está grávida. O rosto dele empalidece. Você está esperando um filho de outro Magliano? Pergunta, atordoado. Juliana o encara, firme, mas com lágrimas nos olhos. Você se importa? Ele pensa por longos segundos, engolindo a notícia. Não, não me importo. Só não esperava te encontrar assim. Ela tenta amenizar. Ainda dá tempo de eu voltar para casa, se você quiser. Mas Mateu, confuso, prefere se calar. De volta à fazenda, Maria do Socorro se desdobra para cuidar do netinho rejeitado pela mãe. Tenta conversar mais uma vez com Rosana. Minha filha, o menino precisa de você. Mas a moça tapa os ouvidos. Não quero ouvir nada. Socorro insiste, sem sucesso. Cansada, decide agir. Pois bem. Eu vou deixar o bebê no berço, e você que cuide dele. Rosana, fria, responde. Não vou tocar um dedo nessa criança. Enquanto isso, Mariana e Luísa arrumam o quarto de Marco Antônio e cochicham. Ambas chegam à mesma conclusão. A dona Juliana se mandou, e abandonou o filho. A governanta suspira. O que resta agora é avisar o patrão e o filho dele. Pela primeira vez, Mariana decide usar o telefone. Com a ajuda de Luísa, disca o número, nervosa, espera. Alô? Atende Marco Antônio. Senhor, é a Mariana. A dona Juliana foi embora, deixou o menino. Silêncio do outro lado da linha. O rapaz tenta disfarçar o pânico. Não se preocupe. Se ela deixou o bebê, deve voltar antes do almoço. Ao desligar, encara o pai e diz com naturalidade forçada. Papai, acho que a Juliana só foi ver as obras da casa nova. E o menino? Pergunta Francesco. Deixou aos cuidados das empregadas, responde, tentando se convencer disso também. Mas no fundo, uma sombra de dúvida já começa a crescer nos olhos de Marco Antônio. Enquanto isso, Mariana vai atrás de Damião, aflita. Damião, me diga, o senhor levou a dona Juliana a algum lugar hoje cedo? O charreteiro, surpreso, responde. Eu? Não, dona Mariana, não levei ninguém. O que aconteceu? Com o coração apertado, a governanta explica. A patroa saiu antes mesmo dos patrões, e até agora não voltou. Depois, pede ao rapaz. Vá buscar o doutor Francesco e o filho no banco. Eles precisam vir almoçar em casa. Arroz do outro lado, na estradinha de terra, Mateu caminha ao lado de Juliana, de mãos dadas. Ele tenta acalmar o clima. Já te disse, não me importo por você estar esperando um filho de outro homem. Mas suspira, sincero. Só me pegou de surpresa,
Nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Juliana o encara, pensativa, e pergunta: e se você soubesse antes de vir até São Paulo, que eu estava grávida? Mateu não hesita. Eu teria vindo te buscar do mesmo jeito. Ela sorri, emocionada, mas logo volta à realidade. E para onde a gente vai, Mateu? Ele olha em volta, perdido. Para onde o destino quiser, responde, tentando disfarçar a incerteza. Entardecer sobre os edifícios. Enquanto isso, o trem de Augusto corta os campos rumo à fazenda. Chegando lá, Angélica o recebe com um abraço apertado. Que bom que chegou, meu amor. Quase a gente se desencontrou. O pai e eu íamos viajar para Santos, mas tivemos que adiar. Gomercindo, sério, comenta. Ainda bem. Tivemos problemas sérios por aqui, e envolvem o seu genro italiano. Augusto franze o senho. O que aconteceu? Angélica suspira e conta. O Mateu foi embora. Deixou tudo para trás, a mulher e o filho. O sogro completa. Tudo, Augusto. Nem olhou para trás. Surpreso, o político tenta entender. Ele abandonou a família? Por quê? Angélica, com pesar, revela. Foi atrás de Juliana. O fazendeiro murmura, amargo. E esse era o vagabundo, não é? Minutos depois, Augusto reencontra a filha e se derrete em carinho. Ah, minha princesinha, o papai sente tanta saudade. Mas o sorriso logo se apaga. Ainda estou tonto com essa história, Angélica, esse Mateu deve ter enlouquecido. Ela explica que o italiano saiu só com a roupa do corpo, e que o pai nada pôde fazer. Augusto segura as mãos da esposa e promete. Eu jamais deixaria você, por nada nesse mundo. E entre carícias, o casal tenta recuperar a paz. No quarto ao lado, Leonora e Maria do Socorro ainda lutam com Rosana, que continua se recusando a comer. Pelo amor de Deus, menina, nem um gole de leite? Insiste a cozinheira. Mas Rosana vira o rosto, apática. Do outro lado da cidade, Francesco e Marco Antônio chegam para o almoço. Mariana os recebe aflita. Dona Juliana ainda não apareceu, senhor. Francesco franze a testa. Como assim? Marco Antônio pergunta rápido. E o menino, está no quarto? Está, sim, senhor. Então, eu não estou entendendo nada. Responde o rapaz, nervoso. O banqueiro, mais experiente, diz com firmeza. Aconteceu alguma coisa. Juliana nunca deixaria o filho sozinho. Mariana concorda, preocupada. Falei com Damião, mas ele também não sabe de nada. Marco Antônio então decide. Eu mesmo vou até as obras da casa nova. Talvez ela esteja lá. Do lado de fora, o rapaz sobe na charrete com Damião. Damião, você tem certeza de que não viu nada estranho? O charreteiro responde, pensativo. Eu acordo todo dia antes do sol, mas não vi ninguém. Se ela saiu, deve ter sido ainda de madrugada. Francesco observa os dois partindo, inquieto. Seu olhar se perde no vazio, e ele murmura baixinho. Que Deus proteja essa moça. Francesco avisa as empregadas que vai esperar o filho voltar para almoçar e Luía aproveita para destilar um pouco de seu veneno, que se Juliana realmente saiu de casa de madrugada, ela só pode estar fugindo. O banqueiro quer saber ao que a mulher está se referindo, mas Mariana lembra que a moça jamais deixaria o filho. Francesco faz mais uma observação e diz que ninguém entraria naquela casa para roubar sua nora. Mas Luía dá mais um pitaco e pergunta se nem mesmo aquele italiano do qual a moça gostava seria capaz de fazer aquilo. O patrão explica que Mateu já ajeitou sua vida, está casado e tem um filho, mas mesmo assim deixa escapar que está achando aquela história toda muito esquisita. Mariana vai ao quarto da patroa com a desculpa de ver como o menino está e começa a olhar cada canto do local. Ela acaba descobrindo que alguns vestidos de Juliana estão faltando no guarda-roupas e fica ainda mais preocupada. No andar de baixo, Francesco continua reclamando, dizendo que a nora deveria ter avisado aonde iria e coisa e tal. Mas Mariana aparece e conta sobre os vestidos que sumiram e ainda diz, eu estou achando que a Juliana foi embora de casa novamente. A noite chega e Augusto aproveita para conversar com o sogro, dizendo que lamenta muito pelo que aconteceu, mas lembra que o próprio fazendeiro já tinha dito antes que um dia aquilo iria acontecer. Gomerindo decide abrir seu coração e confessa ao genro que está começando a achar que o grande culpado de todo aquele babado é ele, pois insistiu veementemente no casamento de Rosana e Mateu, fiado apenas na palavra da filha. E depois, porque ele e todo mundo naquela casa sabia que o rapaz era e sempre foi apaixonado pela italiana que ele conheceu no navio quando veio para o Brasil. O fazendeiro ainda diz que a bem da verdade, Mateu nunca enganou ninguém e afirma, não me leve a mal, Augusto.
Eu não estou defendendo ninguém. Eu só estou reconhecendo que andei errado quando eu não deixei que ele fosse embora daqui, como era sua vontade, para obrigá-lo a casar-se com a Rosana. E além do mais, Dr. Augusto, o fato dele ter ido embora agora e daquela maneira, com as mãos abanando sem sequer olhar para trás, só prova mais uma vez o caráter daquele italiano. Quem mais, Dr. Augusto, mandaria as favas? A fortuna que ele iria herdar aqui para correr atrás de um amor impossível. Mesmo surpreso com a atitude do sogrão, Augusto resolve dar uma força e diz que se o tal amor do italiano for mesmo impossível, talvez algum dia ele volte para Rosana. Gomercindo então deixa claro que se isso acontecer, espera não estar mais nesse mundo para não ter que enxotar dali aquele sujeito. No andar de cima, Rosana pede à mãe novamente que leve seu filho embora de seu quarto, pois não o quer ali. Maria do Socorro diz que não vai fazer aquilo. Depois de consultar Angélica, que balança a cabeça negativamente, a mulher diz ainda que a criança vai ficar exatamente onde está para que a moça cuide dele, que é a obrigação de mãe que ela tem. Angélica pede para conversar a sós com a irmã e pergunta: Rosana, você vai mesmo continuar atirada nessa cama, esperando que a morte venha te buscar? Não seria melhor você tomar logo um copo de veneno? Se quiser, eu mesmo preparo. Assim, você estaria poupando sofrimento a você mesma e a todos que moram nessa casa. Rosana fica com raiva e expulsa a irmã de seu quarto, mas Angélica revida e diz que quando o sobrinho gritar de fome e de frio, ela que dê um jeito de cuidar da criança, porque ninguém daquela casa vai mais fazer aquilo por ela. Para completar a bronca, Angélica ainda diz: e tem mais uma coisa, Rosana. A casa está em choque. Juliana desapareceu, Gomercindo admite seus erros, e Rosana afunda cada vez mais no desespero. Mas o que será que Angélica ainda vai revelar para a irmã? Não perca o próximo capítulo de Terra Nostra, porque a verdade está prestes a explodir. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma reviravolta dessa história apaixonante.